Boa noite a todos. Estamos hoje aqui no nosso quarto webinário da disciplina Ambientação e Educação à Distância, do curso Docência na Educação Profissional e Tecnológica. Essa disciplina é ministrada pelo professor Paulo Sérgio Henrique dos Santos, que vai fazer essa condução hoje da apresentação. E eu sou a tutora Fernanda, sou tutora do Polo Diamantina, e vou mediar essa apresentação, repassando ao final as considerações, as ponderações, as dúvidas de vocês cursistas, para o professor poder saná-las ao final das apresentações. A lista de presença vai ser disponibilizada posteriormente no chat, ao longo da apresentação. Sejam bem-vindos para mais esse momento de encontro síncrono, tão importante no nosso curso, que com certeza é bastante enriquecedor dentro da temática que o curso se propõe. Uma boa apresentação, professor. Passo a palavra a você agora. Muito obrigado, professora. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao webinário 4. Estou muito feliz por esse webinário. Vai ser um assunto assim muito bom sobre aprendizado. Eu estou vendo aqui o pessoal de Diamantina está por aí, o pessoal de Teofotone, o pessoal de Salinas, o Polo Januária. Legal, sejam muito bem-vindos. Pessoal, para facilitar a apresentação para vocês, eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí vai ficar melhor. Pessoal, seguinte, os objetivos dessa aula, conforme eu até combinei com vocês no último webinário, nós vamos apresentar algumas técnicas, apresentar algumas maneiras eficazes para poder aprender, tá? Umas estratégias interessantes que eu trouxe para vocês, baseado em alguns livros, principalmente voltado para esse livro aqui, tá? Que é o livro Como Aprendemos, de Bennett Carey. Eu estou olhando aqui do lado aqui porque eu estou acessando pelo meu celular o YouTube. Também trouxe algum conteúdo desse livro, Foco, de Daniel Goleman. Provavelmente você já conhece, o livro clássico deles, chamado dele de Inteligência Emocional, mas tem esse livro muito interessante chamado Foco. Também tem conteúdo nessa aula desse livro maravilhoso, livro chamado O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, tá? Não sei se vocês estão visualizando, mas muito bom. Também tem esse livro aqui que me ajudou muito, algumas estratégias interessantes para focada no aprendizado para concurso público, chamado Inteligência em Concurso, do professor Peer, famoso professor Peer, saudoso, muito bom, existem várias palestras, infelizmente, alguns anos atrás ele faleceu, mas muito bom o conteúdo dele, o cara uma expertise muito grande em como aprender, tá? E também algumas ideias sobre a questão de plasticidade, vocês vão entender melhor através dessa aula. Então, os objetivos básicos dessa aula os princípios básicos do aprendizado, então vamos compreender quais são os princípios básicos do aprendizado, tá? O resumo do livro, como aprendemos, esse livro do Bennett Carey também, eu trouxe alguns detalhes importantes desse livro, e também algumas 15 técnicas do aprendizado, tá? Vamos lá. Pessoal, assim, o assunto, na verdade, o assunto aprendizado é extremamente importante, porque no decorrer da vida, nós estamos sempre aprendendo, ou de forma formal, por exemplo, essa que nós estamos fazendo essa pós-graduação de forma formal, ou não, às vezes, quer aprender uma nova língua, aprender, eu acho que não dá para ver na câmera ali, tocar um instrumento musical, eu tenho um ukulele, estou aprendendo, ou até lidar com uma pessoa difícil. Então, sempre nós estamos aprendendo. Então, por isso que é importante termos, porque existem regras de aprendizado.
E nós precisamos entender essas regras de aprendizado, como que o cérebro funciona, para, né, adaptar e melhor entender e melhor aprender, para a gente não começar a utilizar estratégias erradas. Então, quando a gente consegue compreender como que o cérebro funciona com relação ao aprendizado, facilita depois para a gente estar usando as melhores estratégias, tá? Então, assim, eu quero que vocês pensem comigo, o que você sabia quando era bebê? Né? O que você sabia? Eu sei que vocês não vão recordar quando era bebê, mas imagina o seguinte, que você tem um priminho que acabou de nascer, um filho que acabou de nascer, um bebê. O que ele sabe, um bebê? Basicamente, ele sabe poucas coisas. Inato, coisas inatas são poucas coisas. Basicamente, é chorar. Então, ele tem aquele sinal sonoro de aviso que alguma coisa está errada. Então, talvez ele está com dor, talvez ele está com fome, talvez é manha. Então, ele basicamente tem aquele sinal sonoro que é chorar. Então, no decorrer da vida, nós vamos aprendendo. Então, é muito importante sabermos como aprender. Então, quase tudo que sabemos, ele foi aprendido e vamos continuar aprendendo pro resto da vida. Então, mesmo, muita gente fala assim, mas depois que eu sair da faculdade, eu não vou parar de aprender, acha que o aprendizado é apenas aquele aprendizado formal. Não é só aquele aprendizado formal. Nós temos que aprender o tempo todo, aprender a lidar com pessoas, aprender a comunicar, aprender um instrumento musical, aprender uma nova língua. Então, o tempo todo, aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta. Então, o tempo todo estamos aprendendo. E todo esse aprendizado, ele ocorre, é óbvio, né? Essa parte mental ocorre dentro do cérebro. E esse aprendizado nada mais é, né, o que nós chamamos de neuroplasticidade, tá? Que é o que vem a ser? A plasticidade cerebral ou plasticidade neural. É a notável capacidade que o cérebro tem de mudar ou de se adaptar por meio de alterações fisiológicas. Então, é uma alteração física mesmo que ocorre dentro do cérebro quando nós aprendemos algo novo. Então, o cérebro ele muda, tá? Isso existe já há um tempo, ciência que comprova isso, tá? Que quando você aprende algo, o seu cérebro ele muda de forma física. Dentro do livro, traz vários exemplos, né, de pesquisa científica, né? Dentro do livro O Poder do Hábito, a Anne Graybiel, do MIT, ela fez uma pesquisa bem interessante. A primeira pesquisa foi feita com ratos, então eu pegava uns ratinhos e ia ensinando algumas pequenas tarefas para esse rato, dando recompensa ali, um alimento, e depois fazer estudos com o cérebro desse rato. E percebeu realmente que o cérebro ele mudava de forma física. Isso que nós chamamos de neuroplasticidade, tá? Que é o cérebro ele pode estar alterando o formato dele. Então, o tempo todo, você aprendendo vai estar alterando o cérebro, tá? É uma capacidade, sim, fantástica que nós temos, que o cérebro tem. Dando continuidade aqui, o que podemos fazer para aprender mais? Então, quando nós conhecemos o cérebro, a maneira do aprendizado, fica mais fácil de utilizarmos estratégias, né, para aprender de forma mais rápida. Porque, às vezes, a gente está estudando para um concurso público, estudando para uma prova, e estuda da maneira errada. Né? Talvez apenas lendo, talvez apenas grifando, né? Talvez um horário errado. Então, a gente precisa de compreender para aprender a estudar da maneira correta. Existe... lembrando, até coloquei que não tem evidência científica isso, mas provavelmente vocês já ouviram falar sobre a pirâmide do aprendizado. Tá? A primeira citação dessa pirâmide foi em 1852. Tá? Então, ficou assim, bem conhecida através do William Glasser, mas não tem uma evidência científica. Eu vou apresentar para vocês compreenderem, eu acredito que você já até talvez tenha lido sobre, tá? Que ele traz a retenção do conhecimento, né, que é aprendizado passivo. Né? Perceba aí no topo da pirâmide, nós temos que aprendemos apenas 10% lendo um livro, lendo material, 20% escutando, 30% apenas vendo, 50% ver e escutar, né, um conteúdo, talvez assistindo, ouvindo um podcast, e depois vendo no YouTube uma aula, 70% conversando sobre o assunto, perguntando, repetindo,
80% quando você escreve, quando você interpreta, expressa aquilo, e 95% do aprendizado daquele conteúdo que você retém é quando você está explicando para alguém, dando uma aula para alguém sobre esse assunto. Lembrando que essa pirâmide, pessoal, esse conceito é apenas uma teoria, porque isso é facilmente refutável, porque não necessariamente lendo você vai reter apenas 10%, tá? Existe possibilidade, com certeza, de você ler e reter muito mais, claro, usando algumas estratégias que nós vamos apresentar no decorrer dessa aula. Eu só estou colocando essa pirâmide porque ela ficou muito famosa com relação ao aprendizado, mas ela, pesquisando, lendo, ela não tem uma citação científica, tá? Ele é apenas uma teoria que foi divulgada, né, em muitos canais. Eu, inclusive, recebo várias propagandas, né, vindo no meu Instagram falando sobre essa teoria, mas lembrando, não é científica, até porque nós conseguimos, assim, é possível a gente reter mais informações do que essa, por exemplo, leitura, apenas 10%, porque depende as estratégias, e nós vamos ver algumas estratégias para mudar isso, tá? Então, o que realmente importa? Não importa se você está lendo, se está escutando, se você está apenas vendo. O que importa, pessoal, tá? É como que funciona o cérebro para o aprendizado. E uma coisa que é importante, que eu coloquei até como observação nas minhas leituras, é importante saber também, que o cérebro ele não quer lembrar tudo, tá? Isso é fato. O cérebro ele tem essa maneira de reter o que é importante. Então, por isso que nós temos que ter essas estratégias de mostrar para o cérebro que isso é importante e aquilo não. Porque até o cérebro não faz, ele não retém tudo, até porque é uma questão para manter o cérebro saudável. Inclusive, existe alguns tipos de doenças, né, de uma doença específica que a pessoa começa a reter tudo que ela vê e isso atrapalha muito a vida dela. Tá? Então, por isso que é importante termos essa consciência que o cérebro não retém tudo. Ele não quer lembrar tudo, não é interessante para ele. Ele retém aquilo que é importante. Inclusive, tem dentro do livro Foco, tá? Dentro do livro Foco, tem uma pesquisa que traz, né, um teste, né? Os pesquisadores pegaram umas pessoas, colocaram uma lista de, não, na verdade, texto, não, mas palavras, e essas pessoas tinham que decorar essas palavras. E eles perceberam que quando a pessoa colocava assim, lembrar do lado da palavra, ele aumentava muito, né, a chance dessas pessoas lembrarem aquela lista, né, lembrar aquelas palavras que tem ali na frente, a palavra lembrar. Então, uma simples modificação fez com que o cérebro entendesse que aquela parte, que aquilo era importante, que era necessário, tá, recordar, era necessário lembrar. Então, por isso que é interessante a gente analisar, ter estratégias para mostrar para o cérebro, ó, isso aqui é importante, é necessário depois você relembrar, tá? Então, os princípios básicos, pessoal, isso aqui é importante dizer, existe algumas estratégias, algumas regras, na verdade, que nós colocamos como princípios básicos, tá? Princípios básicos do aprendizado, como que o cérebro funciona, tá? Com relação ao foco, então, o que estiver de fora, o cérebro não registra. Então, o cérebro, ele apenas registra aquilo que você está focado. Então, por exemplo, se você está focado nessa aula, nesse momento, tá? E de repente chega alguém e pede para você fazer algo específico. Só que você está focado nessa aula. Você não vai conseguir depois recordar tudo aquilo que a pessoa falou para você, porque você está focado nessa aula. Tá? Existe também um exemplo, vamos imaginar que no meio dessa aula alguém liga para vocês, alguém não, por exemplo, não sei, o namorado ou a namorada de alguém de vocês entra em contato e fala, ó, não quero mais esse relacionamento, tô terminando com você. Você acha que vocês vão manter o foco aqui nessa aula? Dificilmente, porque agora o foco ele mudou completamente. Você não vai estar nem aí mais para essa aula, você quer resolver esse problema, né? Uma pessoa que você ama. Então, por isso que essa questão da análise do foco, precisa entender que analisar
esse princípio básico. Um dos princípios é o foco, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais no decorrer dessa aula sobre essa questão do foco. A outro princípio básico, outro parâmetro importante é o chamado motivação. Então, é necessário estar motivado para que o cérebro ele consiga reter mais informações daquilo que você está estudando. Até, inclusive, tem muito a ver com relação a esse neurotransmissor chamado dopamina, que é lançado quando você tem motivação. Então, quando você está motivado em alguma coisa, motivado em aprender algo, com certeza você vai reter muito mais. Por exemplo, vamos imaginar que eu comente com vocês que depois dessa aula vai ter uma prova sobre esse assunto. Isso vai ser uma motivação para vocês focarem, vai ser uma motivação para estarem aqui nessa aula e reter mais conhecimento, tá? Então, isso vai liberar, vai chamar mais atenção, isso vai trazer uma motivação para prestar atenção nessa aula, tá? Então, pode ser um tipo de motivação que normalmente o pessoal, assim, nas escolas utilizam bastante, porque acaba motivando, por exemplo, um concurso público, por que você está motivado estudando lá 4 horas por dia, 6 horas por dia, um assunto difícil? Porque está motivado em passar naquele concurso para depois ter uma estabilidade, talvez, para depois receber, conseguir ganhar mais, ter um salário melhor. Então, você tem uma motivação, uma prova que vai acontecer, uma motivação, eu quero aprender a tocar um instrumento musical porque eu quero me divertir. Então, tem que ter uma motivação. Isso, às vezes, é esquecido, tá? Dentro desse princípio, inclusive nas escolas, fala assim, não, motivação não é tão importante, o importante é ter disciplina. Não que a disciplina não seja importante, com certeza é importante ter disciplina, mas a motivação também é importante ter nos estudos. Você precisa ter uma motivação. Por que você está estudando aquilo? Então, inclusive, libera esse neurotransmissor dopamina, que é importante, que é um tipo de um dos neurotransmissores que é lançado no cérebro, que avisa o seguinte, mais ou menos, assim, teoricamente falando, ele falou, essa informação é importante, então retenha, quando é lançada a dopamina, tá? Então, você vai ter mais atenção e isso vai ser registrado na sua memória. Dando continuidade. E também tem outro princípio, nós vimos, que tem a questão que é necessário, tá? Você ter aí o foco, que é importantíssimo, o cérebro ele tem isso, a questão de reter aquilo que você está focado, tá? Com relação à motivação, que é importante também, outro princípio básico, e o alerta. Tá? O que vem a ser um alerta? Quando você está alerta naquilo, o cérebro não adquire informações novas enquanto está dormindo. Isso aqui eu vou explicar melhor. Com relação ao alerta, esse mesmo caso, quando, por exemplo, se eu falar para vocês, não, vai ter uma prova depois dessa aula, uma prova importante, você vai ficar mais alerta, para tentar reter o maior número, informações possíveis dessa aula. Então, você vai estar em alerta, é importante que você esteja alerta. Porque, por exemplo, eu vou estudar um texto difícil, um artigo científico na hora de dormir. Isso é complicado, você está com sono e você não vai estar em alerta, tá? Inclusive, eu até coloquei aqui, cérebro não adquire informações novas enquanto está dormindo, porque tem, isso é até um mito, isso que ocorre, isso não, você não consegue aprender quando você está dormindo. Na verdade, ocorre a consolidação da informação quando você está dormindo. Por isso que é importante dormir. O sono é extremamente importante para o aprendizado. Inclusive, tem algumas teorias que falam que para colocar, por exemplo, alguém falando inglês enquanto eu estou dormindo, eu vou ouvindo, e aí no outro dia eu vou ter assimilado. Isso não é mentira. Você não aprende algo novo. Você consolida a informação, você não adquire. Que é o chamado codificação. Isso, na hora de essa parte específica, o termo que é utilizado muito, que é o chamado codificação. O que vem a ser codificação? Quando você aprendeu algo, tá? E você tem a consolidação, que é quando você retém realmente, que ficou na memória, chamada memória de longo prazo, a consolidação. Tá? Então, por isso que é importante descobrir qual que é o momento que você está mais em alerta, qual que é o momento que você está mais, acordado. Porque tem pessoas que preferem estudar de manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, pessoas matutinas,
Então a gente tem que se conhecer. E tem pessoas que preferem estudar à noite, né, depois, né, que, sei lá, depois 1 hora da manhã. Então, depois que todo mundo foi dormir em casa, às vezes a pessoa tem família grande e espera todo mundo dormir, eu vou estudar, mas às vezes a pessoa não é uma pessoa vespertina, noturna, ela prefere estudar, ela é matutina, uma pessoa que prefere estudar, ela está mais alerta durante a manhã, então por isso que a gente precisa se conhecer para aprender a melhor maneira, qual o momento melhor para estar estudando, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Fernanda, o pessoal está comentando alguma coisa, alguma dúvida? Por enquanto, nenhuma dúvida, professor. Estão fazendo ponderações a respeito de. Eu vou até fazer um comentário que eu achei bem interessante até esse ponto da palestra, a respeito da desconstrução de alguns mitos acerca de como funciona de fato a aprendizagem, como o cérebro exerce esse papel no percurso da aprendizagem, porque é um desconhecimento, né, e as pessoas criam algumas verdades que, como se fosse possível aprender de algumas formas que de fato não acontecem. Esses pontos foram bem interessantes até agora, alguns alunos estão comentando, e também a respeito da questão da própria neurociência, que deveria ser um pouco mais estudada e aprofundada nos nossos cursos de graduação. Há pouco aprofundamento, há pouca ponderação sobre isso, fala-se pouco, o professor entende pouco a respeito de como o aluno de fato consegue aprender. Esse é um ponto bem interessante que acho que você vem abordando e possivelmente vai tornar um pouco mais aprofundado ao longo da palestra. Eu acho que contribui bastante da proposta do curso. Por enquanto, foram essas ponderações. Realmente, professor Fernanda, isso ocorre assim. Eu acredito que as escolas deveriam ter, né, talvez uma disciplina ou uma palestras no início do ano, abordando esse assunto, né? Como aprender a aprender. É necessário isso, porque às vezes a gente gasta muito tempo de uma forma que não está tendo resultado. E a pessoa fica frustrada. Nossa, eu sou muito burro, eu não estou entendendo, eu não consigo aprender. Mas é porque às vezes está estudando da maneira errada. Não é que não existe ninguém burro. O cérebro tem, se não me engano, 80 e poucos bilhões de neurônios, né? Então, um cérebro saudável. Então, por isso que é importante a gente entender qual que é a melhor forma de estudar. Né? Então, como a gente entende as regras do jogo, facilita esse aprendizado. É importante. E também, professor, Obrigado. em relação à própria estratégia, né? Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Então, se um colega te fala que estudou dessa maneira e você não alcança o mesmo conhecimento que o colega alcançou, porque a sua técnica de estudo para funcionar com o seu corpo, com o seu organismo, com o seu estilo de vida, pode ser por outro caminho. Então, a ideia seria realmente ponderar e buscar aquilo que funcione para você. É verdade, é verdade. Existem várias estratégias, a gente vai testando, né? E analisa qual que adapta melhor ao seu perfil. Que eu estou falando, por exemplo, com relação a essa parte do alerta. Existem pessoas que elas são mais matutinas, existem pessoas que são mais gostam mais de estudar à noite. Então, é por isso que a gente precisa se conhecer para adaptar todas essas características, esses princípios, baseado naquilo que vai estar de encontro, né, com a sua necessidade. É importante realmente. Porque tem muita gente que, por exemplo, eu gosto muito, né, eu prefiro estudar de madrugada, de manhã. Eu tenho uma prima que ela tentava utilizar essa estratégia, não, de acordar cedo, estudar, mas não dava certo para ela. Ela preferia estudar 3 horas da manhã e depois dormir até mais tarde, porque era o jeito dela. E ela aprendeu isso dessa forma, né? Isso é dela, né? Então não dá para comparar. Né? Então, por isso que a gente tem que analisar realmente os perfis aí de aprendizado. Maravilha, obrigado, viu, professora? Outro princípio básico extremamente importante, que às vezes a gente não dá muito valor e quer estudar, né, passar a noite toda estudando, com a prova que vai ter no outro dia, e dormindo pouco. Mas o sono, tá, é extremamente importante para o aprendizado, que é o momento, isso é comprovado cientificamente, é o momento que é consolidado as informações, é o momento que a informação ela sai da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, no sono, por isso que é interessante dormir. Eu coloquei pausas de relaxamento, porque até esse sono
por exemplo, esse cochilinho depois do almoço, isso também ajuda muito, ou pausas mesmo de relaxamento. Nós vamos ver um pouco sobre técnica, chamada técnica de Pomodoro, que é uma técnica que você estuda durante 25 minutos, dá uma relaxada durante 5 minutos e segue essa sequência. Isso também ajuda muito, né, quando você vai aprender. Não adianta eu pegar, estudar sem parar. Por exemplo, eu tenho uma prova muito difícil, ou um concurso, não sei, eu quero estudar, vou colocar 9 horas para estudar para essa prova. É bem melhor eu dividir em 3 dias e 3 horas, né, estudar 3 horas por dia, do que estudar 9 horas, né, assim, uma atrás da outra, porque isso vai complicar, isso não é comprovado que é melhor você ter essas pausas de relaxamento para consolidar essas informações no seu cérebro, na memória de longo prazo, tá? Então, o sono é muito importante a gente compreender. Existem vários canais no YouTube, vários sites no YouTube, ou também livros que falam sobre as vantagens do sono, os ciclos do sono, porque o sono não é o mesmo, desde que você vai para a cama até que você acorda, são ciclos, existem vários ciclos do sono, então é importante a gente entender isso. Inclusive tem relógios, né, smart, que ajuda muito com relação ao sono, tá? A dormir bem, a dormir melhor e aproveitar o sono, aproveitar os ciclos do sono. Com relação às emoções, né, isso também é um dos princípios básicos. Na verdade, essa emoções, ela vai alterar, ela vai mexer com todos os outros parâmetros, esses parâmetros que eu acabei de falar, com relação ao foco, com relação ao sono. Porque quando você, por exemplo, dependendo da emoção que você está sentindo naquele momento, ele acaba te ajudando ou atrapalhando nos estudos. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei da prova, então, se eu falar para vocês, beleza, vai ter uma prova depois do final da aula, isso vai despertar uma emoção, talvez uma emoção de ansiedade, mas essa ansiedade vai ser um estresse bom, né, porque você vai começar a mexer com os outros parâmetros. Então, a emoção da ansiedade é começar, opa, eu tenho que focar mais aqui, né, eu vou ficar mais alerta para compreender essa aula, então as emoções, tá? Mas também pode ocasionar de atrapalhar. No caso, no mesmo exemplo que eu dei no início, quando uma pessoa entrou em contato, seu namorado entrou em contato, terminando com você, como que você vai ter essa emoção e você não vai conseguir focar mais nessa aula. Então, por isso que as emoções, ela mexe com todos os outros parâmetros, os outros princípios, tá? Então, uma emoção pode mexer com sono, pode mexer, deixar você mais alerta ou não, com relação à motivação. Então, por isso que a emoção é um dos princípios básicos que mexe com todos os outros parâmetros também, tá? Vamos lá, dando continuidade, agora nós vamos... eu vou pegar algumas partes, na verdade, esse livro, pessoal, esse livro, ele traz 8 partes, tá? 8 partes, interessante, vale muito a pena adquirir esse livro, tá? Como aprendemos, de Benedict Carey, e nós vamos trazer um resumo, tá? Um resumo breve sobre essas partes desse livro. Então, a parte 1, ela traz que as memórias são formadas por meio de conexões entre os neurônios e são guardadas em regiões específicas do cérebro. Pessoal, por isso que é importante compreendermos como que funciona o cérebro com relação ao aprendizado, porque daí você consegue adaptar as estratégias para aquilo que ele vai compreender, para aquilo que o cérebro vai reter as informações. E o aprendizado nada mais é do que essa conexão entre neurônios, chamado sinapses, tá? Então, quanto mais você aprende sobre algo, mais vai tendo sinapses entre esses neurônios e vai ficando mais fortes essas sinapses. Então, vai facilitar depois, futuramente, para você buscar essas informações. Então, por isso que, normalmente, quando nós estudamos, a gente estuda só uma vez um conteúdo. Nós vamos estudar algumas vezes o mesmo conteúdo, porque cada vez que você vai estudando, ele vai criando, ele vai enraizando, ele vai tendo sinapses naqueles neurônios, e isso vai facilitar depois, futuramente, para você conseguir buscar essas informações quando for o momento, que vai precisar dessas informações, por exemplo, quando você for efetivar, quando for fazer uma prova, tá?
Na parte 2 do livro, tá, ele fala que, né, tem uma boa noite de sono. Eu errei aqui na digitação, não é boa noite. Então, uma boa noite de sono é crucial para consolidar o aprendizado e reter informações. Nós acabamos de falar sobre o sono, tá? Então, nesse livro ele traz também sobre o sono, que muita gente fala assim, não vou dormir pouco porque eu quero estudar a noite toda porque amanhã eu vou fazer uma prova. Isso não vai ajudar muito, na verdade vai atrapalhar, tá? Inclusive, dependendo do que você for fazer, dá para utilizar a estratégia, o momento que você for utilizar. Por exemplo, né, o livro conta sobre, se você for fazer uma prova, por exemplo, mais que não vai utilizar tanta criatividade, mas só mais decorar, tá? Então, o primeiro sono da noite é o sono que vai te ajudar nisso. Já o sono final, tá, é o sono mais da criatividade. Então, até o livro traz, por exemplo, se não for possível dormir a noite toda, se for algo que vai utilizar a criatividade, escrever um texto, escrever uma redação, às vezes pode sim estudar, estender um pouco mais, claro, dormir um pouco, né, no final, né, na madrugada, dormir um pouco mais lá na madrugada, estender um pouco mais essa questão dos estudos, tá? Porque você vai utilizar a criatividade. Então, a criatividade ela é mais no sono final e a parte de decoração é o sono inicial, quando você, né, for dormir. Tá? Claro que é importante ter uma boa noite de sono, é extremamente importante, não só para o aprendizado, mas para qualquer outras atividades. Ele traz um capítulo específico para isso, com relação a sono. A parte 3, não faça a mesma rotina diária de estudos. Variações podem impulsionar a sua capacidade de lembrar e aprender, tá? Isso é interessante, porque normalmente a gente aprende nas escolas, até eu também tinha esse mito que a gente tinha que ter no mesmo lugar, né, para estudar todos os dias, ali naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, no mesmo horário, tá? E esse livro ele traz alguns estudos comprovando que é melhor, na verdade, você alterar isso. Por exemplo, um dia você estuda com a luz solar, outro dia você estuda com uma luz de uma luminária, você pode estudar um dia no escritório, estudar outro dia lá na sala, estudar talvez assistindo um vídeo no YouTube, depois estudar lendo um livro. Então você tem que alterar essa rotina, isso vai facilitar, né, depois a recuperação dessas informações. Tá? Então, tentar mudar aí a rotina dos estudos. Tá? Inclusive, ele traz uma pesquisa, né, um teste que foi feito em alguns alunos, que é o seguinte: eles pegaram também, né, várias palavras para as pessoas decorarem, e um grupo, eles colocaram a mesma música de fundo, para eles decorarem esse grupo, né, essas palavras. E o outro grupo, as mesmas palavras, só que colocaram músicas diferentes. O grupo que tinha músicas diferentes, eles conseguiram acertar mais as palavras do que aquele grupo que tinha a mesma música. Então, é interessante isso, para comprovando que realmente quando você muda de ambiente, quando você muda de estratégia, isso ajuda o seu cérebro a reter a informação. Tá? A parte 4 do livro, ele traz, para lembrar informações por um longo tempo, estude em intervalos. Eu vou ter que falar sobre a técnica de Pomodoro, tá? Então, é melhor, eu já até comentei, mas é melhor estudar em intervalos. Nessa técnica de Pomodoro, ele traz a cada 25 minutos, dá uma pausa. Tá? Então, não pegue, estude o tempo todo, várias horas seguidas, que você vai reter pouco. Então, é melhor você dar uma pausa, dar uma volta, ler algum outro livro, né, mas não que seja um livro assim difícil, mas mais um livro prazeroso que você está lendo ali, um romance, algo que você goste nesse período dos intervalos. Então, né, intercalar esses estudos é bem melhor do que estudar muitas horas, né, ao mesmo tempo, seguidas. Também é outra questão importante que o livro traz. A parte 5, ele fala o seguinte: para consolidar suas memórias e impulsionar seu aprendizado, faça perguntas a si mesmo e explique o conteúdo para outras pessoas. Isso também é comprovado que quando você faz perguntas para você mesmo, ou até no início da disciplina, por exemplo, lá no início da disciplina, você vai lá, quer
vai uma nova, por exemplo, um novo conteúdo de um concurso que você vai estar fazendo, você pegou aquele conteúdo. Esse novo conteúdo, você pode, mesmo que você não tenha estudado ainda, fazer algumas atividades e pegar essas atividades, isso vai te ajudar também a impulsionar esse aprendizado. Então, faça pergunta para si mesmo. Se tiver alguém, você pode explicar esse conteúdo. Eu usava muito essa estratégia, né? Tem um canal no YouTube, eu pego e faço algumas aulas, porque eu sei que vou estar aprendendo, né, quando eu estou ensinando. Isso é muito legal. Quando a gente explica, realmente retém bastante as informações, tá? Então, quando tiver oportunidade, ensine alguém sobre o assunto, ou grave um vídeo, ou faça perguntas. Existem na internet vários sites, né, que são específicos para isso, que criam perguntas referente àquele assunto, tem uma base de dados muito grande de concursos anteriores. Então, faça essas questões, que isso retém muito as informações no cérebro quando você faz perguntas para si mesmo, ou faz um questionário, ou explica para alguém, tá bom? E a parte 6, né, interrupções não atrapalham o seu aprendizado. Na verdade, elas podem até ajudar você a aprender melhor. Então, né, ter essas interrupções, em vez em quando, isso acaba até ajudando. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita, inclusive foi nesse livro que traz, né, trazendo sobre isso, essa questão da interrupção. Então, eles pegaram tarefas, pediram para um grupo de pessoas fazendo tarefas, e essa tarefa, um grupo, eles fizeram até o fim, né, encerraram a tarefa, e outro grupo, eles não encerraram aquela atividade até o fim, eles tiveram interrupção no meio. E depois eles perguntaram, depois de alguns dias, perguntaram para essas pessoas, para esses dois grupos, o grupo que teve interrupções nessa tarefa recordou mais, né, sobre o assunto do que aquele grupo que finalizou aquele projeto, né? Interessante isso, porque isso prova que essas interrupções acabam ajudando. Talvez o cérebro ele comece a falar, opa, isso aqui é importante. Quando você fala, não, finalizei esse projeto, o cérebro já descarta, não, beleza, não é tão importante. Então, também é comprovado que algumas interrupções, isso acaba ajudando também no aprendizado. Parte 7, não foque em apenas uma habilidade, tá? Pratique diferentes tipos de exercícios de uma só vez. Essa questão da repetição, tá? Então, quando você pratica diferentes tipos de exercícios, por exemplo, você está estudando o teorema de Pitágoras, por exemplo. Em vez de estudar só a parte teórica, você vai aplicar esse teorema de Pitágoras em vários tipos de exercícios. Então, isso também ajuda quando você pratica em diferentes tipos de exercício, tá? Isso ajuda bastante o aprendizado. A parte 8, a noção sensorial, nos ajuda a separar quais informações são realmente importantes à nossa volta. Então, quando você... Essa parte sensorial, por exemplo, quando você vê fotos ou analisa, por exemplo, sentindo aquilo, analisando na prática aquele assunto, você retém muito mais informações, tá? Né? Por exemplo, quando você utiliza mapas mentais para o aprendizado, é uma maneira sensorial ali que você está utilizando na prática, isso você consegue reter mais essas informações, tá? Nessa parte 8, e a parte final traz sobre isso. Agora nós vamos para as técnicas. Isso é muito importante, pessoal que estiver anotando, anotem isso. Isso vai ajudar no decorrer de toda a sua vida, não só na sua vida de estudante, porque a gente aprende o tempo todo, né? Então a gente vai aprender até o resto das nossas vidas. Então vamos analisar essas técnicas. Essa primeira técnica, é a técnica que eu comentei sobre a técnica Pomodoro. Tá, vou dar uma repassada, mas já comecei a falar um pouquinho sobre essa técnica, que é uma técnica que ela foi, na verdade, assim, não é descoberta, mas o Francesco Cirillo, na Itália, na época ele era um estudante de psicologia, ele percebeu, ele fez um teste e percebeu que ele retinha muito o aprendizado, era muito melhor para aprender, ou também para fazer outros projetos. Qualquer outro projeto, qualquer outro trabalho, era melhor ele dividir em tempos, chamado Pomodoro. O Pomodoro é tomate, na verdade, em italiano, porque ele pegou na cozinha dele, tinha lá aquele relógio, que você coloca, desperta lá, e ele passa todo o período, de 25 minutos, e esse relógio ele tinha um formato de um tomate, por isso que é técnica de Pomodoro. Esse relógio
tinha um formato de Pomodoro, de um tomate. Aí colocou essa técnica chamada Pomodoro. Que a ideia é o seguinte, eu foco, né, eu tenho que focar 25 minutos, mas é focar mesmo, eu tenho que estudar aquilo ali, pegar, não ter distração nenhuma com redes sociais ou alguém chamando, não. Focar 25 minutos, eu pego o relógio, um cronômetro, coloco lá 25 minutos. Aí quando ele apitar, quando ele acusar que já passou os 25 minutos, eu paro na hora. Paro na hora que eu estou fazendo, vou dar uma caminhada, vou no banheiro, vou tomar um cafezinho, vou dar um intervalo de 5 minutos. Aí depois eu volto a focar de novo mais 25 minutos. E aí eu faço 4 vezes isso, na quarta vez eu descanso um pouco mais, eu descanso 15 minutos. Então é uma técnica simples, pessoal, que ajuda muito. Basta você ter um cronômetro, pegar o celular e cronometrar 25 minutos focado, focado mesmo, sem distrações, sem nada, tá? Focar naquele assunto. E depois eu dou um intervalo, depois volto a focar novamente. Então essa estratégia é bem interessante, eu utilizo e ajuda realmente muito, porque você tem essa pausa, né, de descanso que acaba ajudando na consolidação do conhecimento, tá? Daquilo que nós falamos sobre que precisa ter esse momento de relaxamento para consolidar o conhecimento no cérebro. Tudo bem até aqui? Professor Fernando, algum comentário, alguma dúvida? Oi, professor. Temos algumas considerações aqui. Na verdade, está tendo uma grande troca de figurinhas aqui no chat, cada um dizendo qual é a sua técnica, a sua melhor estratégia, o que cada um usa, né? Uma troca de informações sobre isso. E eu queria até fazer uma consideração que eu sou fã incondicional da técnica de Pomodoro. É assim que eu estudo, é assim que funciona para mim. Se por acaso algum colega que tem filhos, apliquem com as crianças, apliquei com os meus filhos, foi a melhor coisa, que a criança não fica cansada. A gente percebe isso na gente, quando aplica a criança também percebe que não fica exausta após um tempo de estudo, funciona muito bem. Eu sou fã dessa técnica, minha vida sempre foi... Não a conhecia com esse nome até anos atrás, depois que eu fui me dar conta que tinha uma nomenclatura para ela, eu já estava aplicando, e agora aplico com mais precisão com meus filhos, porque agora eu sei que tem que ser 25 minutos. Eu fazia com tempo meio aleatório. Alguns estão perguntando ainda sobre os slides, que vão ser disponibilizados depois, estão fazendo considerações, agradecendo aos apontamentos, às sugestões acerca da rotina de estudos. E aqui uma série de troca de sugestões. Alguns aprendem assistindo vídeos, o que eu acho muito desafiador para mim. Outros aprendem copiando, escrevendo. E eu queria até fazer uma consideração que eu achei muito interessante, que você ponderou aí, que estudar não é uma vez só. Há às vezes, uma incoerência de pensamento que pensa que você pega um conteúdo, lê ou aplica, ou vê aquilo uma vez, estudou. Não, estudar, aquilo você passou o olho, aquilo não vai ficar internalizado em você apenas naquele momento. Eu esqueço tudo. Você esquece tudo porque você viu uma vez só, você não viu com complexidade, você não viu com continuidade, você não foi aprimorando aquele conhecimento. Então, às vezes, a pessoa pensa que não consegue estudar, não é capaz de estudar, mas porque realmente passou o olho uma vez só para uma prova, uma avaliação, e aquilo não fica assimilado no pensamento. Esse é um ponto importante para levar a reflexão dos nossos cursistas, de qualquer estudante que a gente vai ter, alunos que a gente vai ter. Estudar na véspera de prova pode solucionar um problema momentâneo, mas não necessariamente vai te levar ao conhecimento daquele conteúdo. Esse é um ponto que eu achei bem interessante no seu comentário. Legal. Inclusive, me recordei agora, tem uma frase do professor Peer, que ele fala que é aula dada, aula estudada hoje. Ele fala isso, porque o ideal é você estudar no mesmo dia, porque você vai conseguir depois reter mais informações durante a noite na consolidação. E realmente a técnica Pomodoro também utiliza, é muito boa. Inclusive tem alguns livros que trazem assim, essa adaptação, também é possível. Por exemplo, talvez para crianças, né, pequenas, ela não consegue nem focar 25 minutos, né? Minha filha, ela tem 8 anos, e tem uma estratégia, né, porque eu coloquei ela no Kumon há pouco tempo, e eles falaram sobre isso, né, o sistema de ensino Kumon.
que não dá para ficar mais, né, de 20 minutos. A aula deles é no máximo 30 minutos, mas a aula é pouco tempo, né, 30 minutos. Então, criança, ela não consegue focar muito tempo. Então, às vezes, pode utilizar, sim, a técnica Pomodoro com menos de 25 minutos ou mais. Aí depende, você vai sentir, não, beleza, eu consigo focar mais. Vou deixar aqui 40 minutos. É interessante que não seja muito, tá? Mas é possível adaptar, sim, essa técnica para ou um tempo a mais ou um tempo a menos, né? A literatura traz sobre isso. Maravilha. Professor, muito obrigado aí pelas ponderações, obrigado aí pelos comentários dos alunos. Agora eu vou dar continuidade nas técnicas, tá? Eu vou dar uma repassada, porque eu tenho essas mesmas técnicas, eu gravei um vídeo para vocês, eu tenho lá, mas eu vou dar uma repassada aqui, uma breve repassada que é importante, tá? Não sei se todos tiveram oportunidade de assistir esse vídeo. Então, vou trazer 15 técnicas, tá? A primeira delas é estabeleça o seu cronograma de estudos com a cópia fixa em seu quarto. Como assim? Você tem que ter o cronograma de estudos. Então, dependendo, é lógico que você vai estar estudando. Eu quero, assim, um exemplo clássico, concurso público. Você vai pegar o edital do concurso público e vai analisar o que vai estar caindo ali. Então, você vai dividir isso em cronograma, tá? Quanto tempo você vai estar gastando para cada tema. E isso você precisa ter esse cronograma. É necessário, né, ter esse controle para ver se você está avançando nos estudos, né, quanto tempo que você está levando, tá? Inclusive, também eu até coloquei aqui, reserve alguns horários, né, para leituras não obrigatórias, né, para você estar ali realmente dar uma descansada, né? Usando o técnico Pomodoro, você pode utilizar os 5 minutos para ler alguma coisa, né, que não tenha a ver com aquele assunto específico. Técnica 2, estabeleça também por escrito uma lista de metas diárias. Então, é importante que você tenha metas diárias de estudos, tá? Isso, inclusive, se você tiver um quadro, eu tenho um quadro aqui na frente, né? Você coloca um quadro assim, coloca as suas metas diárias de estudos, tá? Técnica 3, comece a estudar sem muito esforço. Como assim? É começar, é que nem você ir para academia. Você vai começar a fazer academia pegando o peso maior que tem lá e se matando. Vai começar aos poucos, é que nem exercício físico. Queria fazer uma caminhada. Vou fazer uma caminhada hoje, amanhã começo a andar um pouco mais rápido, depois eu vou estar correndo. Então, nos estudos também, começa gradativamente, né, com uma coisa mais fácil, algo mais tranquilo. Ali, depois você vai aumentando a dificuldade. A técnica 4, tá? Não estude com fome sonolento. Isso é questão assim, é difícil você estudar, né, com alimentação ou muito pesada ou sem se alimentar, então também, né, tem que ter esse cuidado. E às vezes também fazendo pequenos intervalos para alguns lanches leves, uma fruta, isso também ajuda. Inclusive, isso pelo menos ajuda bastante nas provas que eu fiz, concurso público que eu fiz, você levar ali uma barrinha de cereal, um chocolate, né? Porque daí isso ajuda, né, a colocar até um pouco de glicose ali, que isso também ajuda, o cérebro é alimentado por isso, né? Então também é bom ter essa alimentação boa, balanceada, tá? Os estudos. Técnica 5, não é recomendado estudar à noite ou em cinco escuros. Isso é questão de, né, não é interessante, até questão de, é cansativo, né, você estudar num ambiente que é escuro, tá? Tem gente que gosta de ler, um ambiente muito escuro ali não é legal, tá? Então, evite isso. Nunca tem apenas uma só fonte de estudos, então a questão, algumas pessoas, eu estava comentando agora que algumas pessoas, elas aprendem melhor vendo um vídeo no YouTube, legal. Outras pessoas aprendem ouvindo podcast, tá? Ouvindo, né, através do áudio. Inclusive, né, eu acho que bem interessante, eu aproveito bastante. Eu faço uma corrida todo dia pela manhã, vou para academia, eu gosto de ir ouvindo, né, algum assunto que eu quero aprender, porque eu vou. Lógico que você não vai reter, né, 100%, mas você acaba retendo algumas coisas e você acaba aproveitando o tempo. Então, eu acho legal também quando usar essa estratégia. Então, nunca tem apenas uma fonte de estudo. Uma leitura, ver um vídeo, ouvir algo, tá? Discutir, ensinar, tá? Então, ter outras fontes de estudo, não apenas única. O dicionário é bem-vindo até para estudar matemática. Como assim? A questão assim, não é um dicionário impresso, né? Claro, se tiver, fica mais fácil, mas o Google está ali, então é interessante você... tem uma palavra que você não compreendeu na sua leitura, opa, vou já procurar sobre essa palavra para você aprender o contexto como um todo, tá? Então é importante aí ter essa
essa facilidade de compreender aquilo que você está lendo, alguma palavra que você não compreendeu naquele momento, tá? Tem um caderno de anotações pessoais, então é importante você ter anotações, até, por exemplo, eu estou fazendo um estudo de alguma coisa específica, aí no meio tem algum conteúdo ali, pô, eu não entendi isso, eu vou anotar aqui, para depois eu voltar a estudar sobre esse assunto. Então, um caderno de anotações é muito importante para qualquer tipo de estudos, tá? Manter o local do ambiente sempre limpo, né, para não ter distrações, né? Quando você tem um ambiente de estudo que tem muitas distrações, isso acaba atrapalhando. Às vezes, se você estiver usando a técnica Pomodoro, deixa até o celular distante. Claro, se você não estiver utilizando ele para fazer a contagem, né, do cronômetro. Mas não deixa, assim, coisas, né, objetos que acabam te chamando sua atenção ali. Então, é importante deixar um ambiente limpo aí para facilitar os seus estudos. Discuta com colegas e amigos, né? Lembrando que essas técnicas acabam pegando, né? Aqueles parâmetros, aqueles princípios. Então, discuta com colegas e amigos, né? Então, quando você está explicando, discutindo sobre assuntos, você acaba retendo muito a informação, tá? A técnica 11, pratica a escrita. Então, quando você escreve um resumo, a essência da matéria, a essência daquilo que você está estudando também ajuda muito ali na retenção do conteúdo. A técnica 12, pratica o esvaziamento do cérebro. Como assim, né? Esvaziamento, eu coloquei em momentos oportunos. Por quê? Pessoal, é importante você reservar um momento de descanso, esse esvaziamento do cérebro, tá? Nossa, eu tenho utilizado já tem, deve ter uns 2 anos já, assim, pelo menos uma vez por dia, 5 minutinhos, você meditar. Nossa, a meditação, ela é extraordinária, ela ajuda demais. Parece que é algo bobo, e assim, ajuda, né? Faça o teste, tira 5 minutos e parece que é algo complicado, mas não é. Meditar nada mais é do que você ficar no ambiente calmo, né? Tentar não pensar, lógico que vem pensamentos, você não deixa vir um pensamento, deixa ir embora o pensamento, né? Ou focar em algo, apenas em uma coisa e ver os detalhes daquilo. Então, essa meditação é importante, né, para esvaziar o cérebro e ajuda também no aprendizado, tá? Eu até tenho livros específicos sobre meditação e realmente é comprovado isso, a questão do foco. Quando você aprende a meditar ou tem esse hábito de meditar, a pessoa fica muito mais focada, tá? Técnica 13, pratica exercícios físicos, né? Então é importante, sim, acaba ajudando também nos estudos quando você tem uma prática de exercício físicos, tá? Isso é comprovado, isso ajuda muito. Técnica 14, cultive e converse com a família, com os amigos, organizando sempre o seu tempo. A questão é a seguinte, esses intervalos, você ter, né, esse momento prazeroso de conversar com alguém, de estar fazendo algo que vai estar te relaxando, tá? Então, isso também ajuda no aprendizado. E a última, técnica 15, né? Em função dos limites de cada um, estudar torna-se algo muito pessoal e não depende de outra pessoa, senão só de você. Implante seu ritmo de estudos e lembre-se que para alcançar bons resultados é necessário estudar todos os dias, né? Cotidianamente. No sentido, até a professora Fernanda comentou, né? Então, cada um tem uma maneira de estudar, cada um tem assim, um jeito de estudar, uma maneira, um retém mais ouvindo, outro mais lendo, tá? Outro prefere de manhã, outro prefere à tarde. Então, assim, é interessante testar várias técnicas e ver qual que é aquela que adapta você, aquela que você mais adaptou, que você deu certo com você. Então, essa técnica, na verdade, é você tentar, né, analisar os seus limites, analisar qual técnica se encaixa melhor e ir adaptando conforme o tempo, e você vai pegando o seu jeito de estudar, seu jeitão de estudar. E é gostoso, né? Quando a gente pega o gosto para a leitura, quando a gente pega o gosto para o aprendizado, é maravilhoso, porque isso a gente vai aprender, né, a vida toda, né? Sempre, mesmo, né? Vou aprender a fazer um jardim, eu vou ter que aprender algo novo. Então, assim, esse assunto eu gosto muito, um assunto extremamente importante para qualquer área, para qualquer carreira, né? Qualquer carreira mesmo, você é necessário aprender alguma coisa, né? Na vida é necessário aprender, não só aprender algo teórico ou algo que seja assim do trabalho, mas aprender a conviver com as pessoas, aprender a ouvir, aprender a comunicar. Então, é importante realmente esse assunto de aprendizado. Professora Fernanda, esse é o
é o último slide, né, dessa aula, desse webinário. Tem mais algum comentário, alguma pergunta? Os alunos estão comentando ainda a respeito das técnicas que usam, alguns aqui ponderaram realmente o último ponto que você falou da importância do lazer, né? Que pode haver até um tipo de preconceito. Você tá saindo, está se divertindo, tinha que estar estudando, tem momento para tudo. E todos eles compõem, né, esse percurso da aprendizagem. A cabeça tem que esvaziar, a cabeça tem que descansar, a mente tem que variar de pensamentos para poder você conseguir focar novamente. Ninguém consegue ficar focado 24 horas por dia. Então, achei esse apontamento muito importante para levar os alunos à reflexão a respeito da questão de tudo faz parte, todos os elementos que podem contribuir. Essa questão do lazer, essa questão do descanso, meditação, achei super interessante, não sei fazer, gostaria até de aprender, eu acho que pode ser um caminho legal para quem tem essa dificuldade, porque por mais que às vezes a pessoa, pergunta a você agora, por mais que a pessoa queira descansar, queira, não, agora eu vou descansar, agora eu vou ter lazer, tem gente, aí eu me incluo, que não consegue tirar da mente as atribuições, os apontamentos, as coisas que precisa realizar. Então, esse momento de esvaziamento da mente, eu acho difícil, mas importante, devo aprender e sugiro que todos aprendam também. Em linhas gerais, aqui todos parabenizando pela aula, agradecendo as sugestões, dizendo que vão aplicar, inclusive, no curso. Ótimo. Vão aplicar no curso. E parabenizando a você pela contribuição, pelas sugestões. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, vocês sabem, né? Estamos todos assim, disponíveis para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado aí por estar conosco nesse webinário, por estar conosco nessa disciplina. Esse é o último webinário. Basicamente, estamos finalizando essa disciplina. Foi um prazer em conhecê-los. Assim, desejo de tudo de bom para vocês, bons estudos, que vocês possam, assim, ter muito sucesso na vida, não só profissional, nos estudos, na vida pessoal, tá? Sim, um forte abraço a todos. E prazer em conhecê-la, viu, professora Fernanda? Tudo de bom. Prazer foi meu, professor. Obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite, uma boa semana. Tchau, tchau. Tudo de bom.